Seja como uma raiz firme, um ideal, siga o seu destino. Ame a quem puder amar, dê a mão a quem chamar, tire a pedra de você e veja o sol nascer. Pare, faça uma canção, abra o coração, ele ajudará. Veja como é linda a flor, sinta o cheiro do amor, seja irmão do teu irmão, Cristo é o nosso pão. Ser fundo do mais fundo ser, o desejo do mais belo ser, ser a paz que finge ter, o mais puro e inocente ser. Ter alguém que pinte o sol, que acorde. Boa tarde, queridos irmãos, queridas irmãs em Cristo, mais uma vez, né? Estamos aqui reunidos em nome de Deus, em nome de Jesus, para mais uma abertura do Evangelho da Semana do União Espírita Jundiaiense. Ai, que saudade de vocês, meus queridos, minhas queridas. E hoje peço sempre que vocês cantem comigo a prece que Jesus nos deixou, né? Mas antes de começar, eu gostaria de mais uma vez fazer o convite para vocês, que se você não se inscreveu ainda no YouTube do União Espírita Jundiaiense, se inscreva no nosso canal espírita, venha fortalecer, tá, gente? Vamos se inscrevendo, eu vou passar para vocês, né? União Espírita Jundiaiense, U.E.J. Canal Espírita. Se inscrevam, venham conosco. E agora, vamos cantar comigo a prece, né, que Jesus nos deixou, que é o Pai Nosso. E sempre agradecendo aí o trabalho do Joaquim, do Mário, sempre esforçando, né, para fazer o melhor. Vamos fazer o melhor de nós também. Nós temos certeza que todos vão gostar, né, do Evangelho, o Livro dos Espíritos. Nós aproveitamos na nossa casa, gente. Vamos iluminar primeiro a nossa residência. Depois, vamos levar para todo mundo. Vamos desejar para todos aquilo que nós gostaríamos que fosse feito para nós. Eu falo sempre assim. Vamos cantando então a prece que Jesus nos deixou. Pai nosso, que estás nos céus,
Boa tarde, amigos. Mais uma vez estamos aqui no União Espírita Jundiaiense, na quarentena, no meio de uma pandemia que infelizmente está abalando todos nós. Gostaríamos de estar todo mundo aqui na rotina normal, com todas as pessoas, mas infelizmente precisamos respeitar essa quarentena, que ainda não temos uma data específica para terminar. Mas o mais importante é que a doutrina espírita não para. Nós vamos encontrando outros meios e vamos levar o consolo, o esclarecimento a todos aqueles que nos buscam. Hoje, a questão do Livro dos Espíritos é a questão 887. E Allan Kardec pergunta para a espiritualidade. Sem dúvida nenhuma que nós não temos a condição de ter por aquele que nós chamamos de inimigos o mesmo carinho, o mesmo afeto, a mesma confiança do que temos por aqueles que realmente estão sempre próximos de nós. Às vezes não próximos fisicamente, mas são espíritos afins conosco. Então, nesse planeta de provas e expiações que todos nós ainda estamos, nós temos que entender que isso é natural, que isso é normal, porque intelectualmente falando, nós estamos no século XXI. Isso é inquestionável. A ciência em todas as áreas do conhecimento humano evoluiu muito, principalmente no século XX. Mas na questão da moralidade, nós ainda estamos na Idade Média. Veja, o nosso conceito ainda no quesito moral evoluiu muito pouco dos últimos 500 anos. O mesmo não aconteceu com a questão intelectual. Então percebam que em pleno século XXI, as armas são modernas, mas continuam sendo armas. Que conclusão que nós chegamos disso? Que o ser humano do século XXI, nós, ainda não conseguimos conviver em paz. Não conseguimos conviver com as diferenças. Ainda buscamos o poder, ainda buscamos as conquistas materiais, ainda queremos sempre provar que somos melhores do que os outros, que aqueles que pensam diferente de nós são os nossos inimigos. Então, intelectualmente falando, evoluímos muito, moralmente, quase nada. Mas buscando dentro dessa realidade, dentro desse contexto. Como que a doutrina espírita nos ajuda clareando os nossos horizontes quando nós nos deparamos, quando nós temos pessoas que não afinizam com a nossa forma de pensar, de agir, com os nossos valores? Como que a doutrina espírita nos ajuda a entender melhor esse contexto? Um ensinamento antigo. Foi o próprio Jesus que nos trouxe. O que a doutrina espírita faz, vai nos relembrar de uma outra forma, de um outro jeito, adequado a esse nosso momento, que nós precisamos começar a entender as diferenças. Começamos a entender uma palavra que todos nós conhecemos, uma palavra extremamente antiga, mas pouco de nós compreendemos, que é a palavra respeito. Então, é lógico, é claro, e é natural que seja dessa forma, que nós não vamos ter o mesmo grau de confiança, de afeto, de cumplicidade com aquele que realmente não se afinizam conosco. Porém, a doutrina espírita, assim como Jesus, já nos ensinou a não pagar o mal com o mal. É não fazer aquilo que não queríamos que fizesse para nós. Então, se alguém pensa de forma contrária, essa pessoa tem todo o direito de ser exatamente o que ela é, como ela é, do jeito que ela é. Você pode não concordar, é um direito seu. Você pode até não querer viver lado a lado com aquela pessoa, é um direito seu. Mas nós não precisamos carregar um ódio, uma mágoa, um ressentimento. Nós não precisamos carregar esse sentimento negativo dentro de nós, que nos faz muito mal e que de alguma forma não ajuda em nada. Então, quando a gente encontra um amigo disfarçado, que nós chamamos muitas vezes de inimigo, que também fazem parte do nosso crescimento espiritual, porque muitas vezes ele vê por ângulos que nós não enxergamos, e às vezes aquilo que muitas vezes um amigo não teria coragem de dizer, esse inimigo, entre aspas, é só alguém que pensa o contrário de nós, não é exatamente o inimigo, ele vai acabar falando aquilo.
ou agindo daquela forma. Então, tudo é um processo lento, gradativo, de aperfeiçoamento espiritual. Precisamos de amigos? Sim, sempre precisamos de amigos. Mas também precisamos daqueles amigos disfarçados, aqueles que pensam de forma contrária, que têm outros valores, para que eles também possam fazer com que a gente cresça, que a gente amplie os nossos horizontes. O que nós não podemos, em hipótese alguma, é guardar mágoas, ressentimento. Olha que interessante. Evoluímos muito intelectualmente falando, e parece que nos últimos anos que a cultura do ódio tomou conta dos nossos corações. Então hoje se fala muito em ódio a um partido político, ódio a uma ideologia, ódio a uma forma diferente de viver, ódio a algo. Veja, o ódio parece que está fazendo parte do dia a dia e dos nossos corações. E se a gente não tiver ódio de alguém, ou de um partido político, ou de uma ideologia, ou de uma diferença, parece que ele está fora de um contexto. Então o mundo hoje ele está vibrando esse ódio. Mas o que significa esse ódio? Qual é a base, qual é a causa desse ódio? É um vazio existencial que todos nós estamos carregando. Então, nessa fase de transição, de provas, expiações para a regeneração, esses conceitos eles começam a vir à tona justamente para que a gente comece a olhar qual é a causa. Será que realmente é uma ideologia? Será que realmente é uma forma diferente? Ou é algo que está dentro de nós e nós não estamos conseguindo digerir, ressignificar e reavaliar? Mas por enquanto, é lógico, é evidente que nós não teríamos condições de ter o mesmo afeto, a mesma confiança, a mesma cumplicidade. Mas temos condições hoje de entender que aquela pessoa que pensa de forma contrária, que age de forma contrária, que tem conceitos muito diferentes do nosso, eles também têm o direito de ser daquela forma. O planeta Terra tem aproximadamente 8,5 bilhões de habitantes. Cada habitante, cada ser humano é um universo à parte. Cada ser humano enxerga a vida pelas suas próprias lentes. Cada ser humano está aqui nessa abençoada escola para aprender basicamente as mesmas coisas. O perdão, o respeito, o compartilhar, a amizade, a fraternidade, a solidariedade. As lições essenciais são iguais para todos, uns mais atrasados, outros mais adiantados. E nós sempre estaremos entre aquele que está mais atrasado e aquele que está mais adiantado. Em qualquer degrau da nossa evolução, teremos aqueles que estão no degrau de baixo e aqueles que estão no degrau de cima. Aqueles que estão no degrau de baixo, eles nos ajudam a subir. O mesmo nós temos que fazer com aqueles que estão no degrau abaixo, porque somos todos seres humanos, todos matriculados na mesma escola, todos praticamente no mesmo ano letivo, praticamente. Alguns repetindo o mesmo ano várias vezes, mas todos estamos no final de um ciclo, em um planeta de provas e expiações, onde a nossa moralidade é muito baixa, comparando com a nossa intelectualidade, e muitas vezes vamos usar a nossa intelectualidade de uma forma errônea, de uma forma equivocada, para destruir, para complicar. Então, quando nós encontramos alguém, todos nós temos aquelas pessoas que não se afinizam conosco e têm outros valores, nós temos que começar a enxergar aquela situação de uma outra forma, para o nosso próprio bem, para que a gente possa entender qual é o verdadeiro significado da vida. Nós viemos aqui para quê exatamente? Qual é o significado dessa existência para nós? Por que existem essas situações próximas de nós? Será que se a gente manter o mesmo vínculo de animosidade, de desconfiança, de agressividade, de críticas, de preconceito, será que isso vai agregar algum valor? Será que isso vai acrescentar algum valor? O Evangelho da tarde de hoje fala exatamente disso. Pagar o mal com o bem, que também é uma lição de Jesus. A intolerância, só houve a tolerância. A guerra, só houve a paz. O preconceito só entende o não preconceito. Então não é a gente agir da mesma forma,
Mas o mais grave de tudo isso não é exatamente o preconceito das pessoas, a intolerância das pessoas. Não é, o mais grave não é isso. Isso é grave, mas não é o mais grave. O mais grave é a nossa intolerância em relação às pessoas. É o nosso preconceito em relação a algo diferente. É a guerra que nós travamos dentro de nós, muitas vezes contra nós mesmos e contra o nosso semelhante. Então a doutrina espírita nos ensina que não é com barulho que nós vamos conseguir resolver os problemas. Veja, o barulho só escuta o silêncio. A intolerância só ouve a tolerância. Os conflitos só entendem a brandura. Então quando nós somos afetados por uma questão preconceituosa, numa questão de intolerância, quando as pessoas são mal educadas com a gente, nós estamos dentro desse planeta. E se tudo isso acontece é porque existe uma razão, existe um porquê. Mas o que nós vamos devolver com a mesma intolerância, com o mesmo ódio, com o mesmo preconceito, com a mesma crítica mordaz? Será que é isso que a espiritualidade superior espera de nós? Principalmente nós que nascemos, que fomos trabalhados, que fomos educados, que estamos há algumas décadas na doutrina espírita, que vem acalmando os nossos corações, clareando os nossos horizontes. Vamos, pelo exemplo, tentar ser diferente. Tentar entender que esse ódio que se cristalizou nos corações das pessoas, que hoje é chique você ter ódio de alguma coisa, de um partido político, de uma ideologia, sabe? Isso é chique. Veja, para que isso? Aonde isso vai nos levar? A mais conflitos, a mais guerras, a mais separações, a situações realmente que não vão agregar valores nenhum. Então a doutrina espírita, o ensinamento de Jesus e a doutrina espírita vai nos ensinar a tentar pelo menos, ser diferente. Sabe, olhar uma pessoa mal educada com outros olhos e não tentar devolver a má educação com outra má educação. Não adianta se uma pessoa está gritando conosco, não adianta a gente gritar com essa pessoa, ela não vai ouvir. E quando uma pessoa estiver em guerra, não adianta a gente querer guerrear também. Aí nós temos que tentar, pelo menos, ser diferente. Porque quando alguém está falando alto e você fala baixo, quando uma pessoa é mal educada e você procura ser uma pessoa educada, quando você tenta ser uma pessoa prestativa, quando a gente aprende a ouvir as pessoas, quando nós desaceleramos o nosso ritmo. E olha, desacelerar o ritmo, o que significa isso? É começar a olhar os detalhes, começar a olhar o dia como dia, as flores como flores, as pessoas como pessoas, os fatos como os fatos. Nós andamos tão distraídos da nossa existência e da nossa essência que nós vamos comprando essas ideias, nós vamos nos alimentando com esses ódios, com esses conflitos, nesse mundo tão carente, e nós vamos perdendo os nossos valores. Então, bem no século XXI, nós percebemos que esse ódio, tão disseminado, mas esse ódio, ele não tem, nós vamos arrumar um rótulo, nós vamos arrumar um nome, porque nós estamos carregando um vazio existencial. Esse vazio existencial, ele só é preenchido com paz, com serenidade, com espiritualidade, com amizade, com trabalho. Então, toda vez que nós somos agredidos, e somos diariamente agredidos, será que nós temos que devolver com agressão? Será que essa é a proposta? Será que nós renascemos para repetir as mesmas lições das existências passadas? Será que nós evoluímos intelectualmente, mas as armas continuam sendo armas? Há 500 anos, há 1000 anos, há 2000 anos, as armas continuam sendo armas, com a mesma finalidade. Será que não chegou um momento da gente olhar para isso, com o Evangelho de Jesus, com a doutrina espírita, e entender que nós temos condições, não de resolver o problema do mundo, ninguém está aqui para isso, mas nós não temos condições de olhar para dentro de nós e ter paz nos nossos sentimentos, nos nossos pensamentos? Será que a gente não pode acalmar os nossos conflitos? Será que a vida não nos dá oportunidades diárias para a gente ser um pouquinho melhor? Um pouquinho melhor, conosco mesmo, com a nossa família,
com as pessoas que estão à nossa volta? Sim, nós temos momentos e momentos. Mas será que na maioria das vezes a gente não pode olhar aquela pessoa que pensa de forma diferente, que decidiu tomar um caminho diferente, com outros olhos? Será que ela está completamente errada? É interessante que o que muitas vezes alimenta o nosso ódio é o orgulho. Esse velho companheiro nosso de milênios. É esse orgulho que cria algo chamado personalismo. E o que é o personalismo? É a lupa do orgulho. Faz com que a gente se enxergue muito maior do que nós somos. Então a gente começa a olhar as diferenças, o que um faz, o que o outro faz, como um age, como o outro age, e vamos nos comparando como se nós fôssemos espíritos perfeitos, como se nós fizéssemos parte da espiritualidade superior. Vejam, primeira coisa, espíritos de luz somos todos nós. Somos todos nós, com maior ou menor intensidade, desde o momento da criação. Todos somos filhos de Deus. Então, se Deus permite toda essa diversidade, é porque toda essa diversidade vai chegar no mesmo ponto. Cada um do seu jeito, cada um da sua forma. Olhar todas essas diferenças com compaixão, com respeito. Entender que muitas vezes se ligar a Deus é respeitar ao próximo. Se ligar a Deus é silenciar num momento de conflito. Se ligar a Deus é devolver o mal com o bem. Se ligar a Deus é olhar para dentro de nós mesmos, entender que nós também somos espíritos carentes, também vivemos em conflitos. Então, se ligar a Deus não é simplesmente ler um evangelho. Isso é ótimo, isso é excelente, isso fortalece o nosso espírito. Mas se ligar a Deus tem muito mais a ver com atitudes simples. Então, todos os dias, nós somos bombardeados por notícias que vinculam ódio, que vinculam vinganças, que vinculam todo tipo de sentimentos que degradam. Isso nós não temos estrutura psicológica e emocional para digerir. E aos poucos isso vai nos desagregando por dentro. E aí tudo que acontece faz com que a gente extrapole, faz com que a gente devolva o mal com o mal, faz com que a gente tenha essa necessidade neurótica da comparação, faz com que a gente não consiga viver em paz. Mas isso é uma fase de transição. Isso está hoje no planeta Terra, nesta fase, envolvendo a todos. Até então nós conseguíamos disfarçar isso, agora não dá mais. É necessário que essas chagas do nosso espírito, baseado em egoísmo, em orgulho, que ela realmente venha à tona, para que a gente mostre a nossa cara, para que a gente mostre o que está acontecendo. Nos assustem muito, mas somente agora nós conseguimos enxergar isso de uma forma onde podemos gradativamente, do nosso jeito, da nossa forma, com as nossas possibilidades, e minimizando isso. O que é minimizar essa situação? Vocês imaginem que assim como o mal é disseminado muito rápido, o bem também é disseminado muito rápido. Então, toda vez que você toma uma atitude diferente, toda vez que você devolve o mal com o bem, você está quebrando uma corrente de ódio. Você está amenizando uma situação, você está melhorando, e para aquela pessoa que recebeu aquilo, ela começa a assimilar e entender aquilo. Fala, puxa, fui mal educado e a pessoa foi educada. Ela não tinha nem porquê de pedir desculpas e acabou me pedindo desculpa. Nós vamos acabando deixando algumas marcas positivas em algumas pessoas. Se elas não reconhecerem, sem problema. O importante é que você fez para você, você não fez para o outro. Antes da gente reencarnar, nós assumimos 3 níveis de compromissos. 3 níveis de compromisso. O primeiro compromisso foi conosco mesmo. Esse é o primeiro e o principal nível de compromisso. Nós nos comprometemos a sermos pessoas melhores conosco mesmo. O segundo nível de compromisso foi com a espiritualidade que ia nos apoiar nessa existência, começando pelo nosso anjo da guarda, espíritos familiares. Em terceiro lugar, foram com aquelas pessoas que reencarnaram conosco. Pais, irmãos, filhos, amigos,
foram aquelas pessoas. Então, o nosso terceiro nível de compromisso foram com aquelas pessoas. Mas voltando ao primeiro nível de compromisso, que é o compromisso consigo mesmo. Então, quando eu procuro devolver o mal com o bem, o grito com o silêncio, a guerra com a paz, a violência com a brandura, a intolerância com a tolerância, veja, o preconceito com o não preconceito, o meu primeiro compromisso é comigo. Eu estou amenizando séculos de animosidade. Eu estou domando a minha fera interior. Eu estou aos poucos me construindo como ser humano. O que o mundo mais precisa hoje não é de super-heróis. O que o mundo mais precisa hoje é de seres humanos. Você pode ter uma opinião sobre determinado assunto? Claro que pode. Você pode defender uma ideia? Claro, e deve, inclusive. Você deve se posicionar? Sempre. Mas para isso nós não precisamos utilizar o ódio. Nós falamos, por exemplo, das mudanças na área econômica, na área política. Mas será que é com ódio que nós vamos conseguir? Será que é com mais violência que nós vamos conseguir? Será que é a força que nós vamos conseguir? Será que é dessa forma? Será que é quebrando tudo que nós vamos resolver essa questão? Não, não é. Isso, sem dúvida nenhuma, será modificado aos poucos. Ou por nós, ou por outros que virão e vão modificar todo esse panorama. E nós, com o nosso principal compromisso, onde nós ficamos? Se justificando, terceirizando, culpando. Então o Evangelho da tarde de hoje fala exatamente sobre isso. Nós não precisamos ter o mesmo grau de afinidade, de cumplicidade e de confiança com aqueles que pensam diferente de nós. Mas também nós não precisamos ter vínculos de ódio, de indignações, raivas, ressentimentos. Nós não precisamos disso também. Nós precisamos aprender a serenar os nossos corações. Nosso principal compromisso é conosco mesmo. No Evangelho, por exemplo, quando a gente se fala sobre a oração de Francisco de Assis, aquela oração é para nós, não é para os outros. O próprio Francisco de Assis, nós não entendemos essa oração até hoje. Nós lemos a oração e achamos que nós vamos levar a paz em algum lugar. Nós não vamos levar a paz em algum lugar. Nós temos que levar a paz nos nossos corações. Aquela oração é nós, é a nossa essência conversando com a nossa existência. Veja que o problema está interno, não está fora de nós. Nós achamos que os problemas são externos, que o mundo está de ponta cabeça, que tudo está errado. Só que nós esquecemos, principalmente nós espíritas, de um Jesus que coordena cada momento evolutivo, cada ciclo, toda uma espiritualidade cuidando de todas as áreas da humanidade. Às vezes parece que nós esquecemos desse detalhe. Não é para ficar de braços cruzados esperando que eles resolvam, porque nós também temos a nossa parte. Jesus também precisa de nós. A espiritualidade também precisa de nós, do nosso jeito, da nossa forma, com as nossas possibilidades. Mas se nós conseguimos, aos poucos e de uma forma gradativa, ir amenizando esse ódio tão disseminado na nossa sociedade, se a gente puder abraçar mais, sorrir mais, perdoar mais, ser mais educado com as pessoas, ser mais sereno com as pessoas, ser mais prestativo com as pessoas, veja, isso é para nós. Nós estamos achando que estamos fazendo alguma coisa para alguém? Não. Estamos fazendo para nós. Estamos alimentando o nosso espírito de valores reais, de valores eternos, de verdadeiros tesouros. Porque de ódio, de preconceito, o mundo já está cheio. De pessoas altamente intelectualizadas disseminando preconceitos, o mundo já está cheio. Então é necessário que a gente olhe para tudo isso que está acontecendo como uma grande oportunidade de aprendizado para nós. Então nós vamos olhar uma notícia, nós vamos viver uma situação, nós vamos conviver com pessoas, e isso vai ser todos os dias. Mas o que Deus espera de nós? O que Jesus espera de nós? O que a espiritualidade amiga espera de nós? Qual é a posição do espírita, do cristão? Qual é a posição?
Será que ele está aqui para facilitar, para melhorar ou para complicar? Ele está sendo um agente facilitador ou um agente complicador? Veja, essa é uma reflexão. Nas questões da vida, nas questões familiares, nas questões profissionais, nas questões sociais, vamos fazer sempre a seguinte pergunta, frente àquela situação. Sobre aquele conflito, sobre aquela situação, eu fui um agente facilitador ou eu fui um agente complicador? Eu fui um benfeitor ou eu fui um obsessor? Bem na linguagem espírita. Porque toda vez que eu dissemino ódio, toda vez que eu uso de preconceito, toda vez que eu uso de uma crítica negativa, mordaz, eu estou cumprindo o papel de um obsessor. Toda vez que eu silencio, toda vez que eu respeito as pessoas nas suas opiniões, toda vez que eu procuro ser educado, toda vez que eu calo a maledicência, eu estou sendo um benfeitor. Então nós vamos trocando de papéis, todos os dias, a todos os momentos. Mas é uma escolha nossa. É uma escolha nossa. A espiritualidade nos dá essa escolha justamente porque cada escolha deixa em nós traços e consequências. Vou explicar melhor. Quando eu faço uma crítica, quando eu julgo uma pessoa, quando eu condeno, quando eu uso do meu preconceito, quando eu uso da minha intolerância, quando eu uso da minha arrogância, do meu orgulho, do meu personalismo, isso gera traços em mim, traços na pessoa e traços na comunidade, no meio. Eu preciso desfazer esses traços para viver em paz comigo. O problema não é mais o outro, o problema é comigo. Então eu preciso desfazer esses traços, porque esses traços geram consequências. E não adianta, para onde eu for, lá eu estarei. O que significa isso? Eu posso mudar de país, eu posso mudar qualquer coisa, mas os traços e as consequências estarão sempre em mim. E aonde eu estiver, eu estarei vibrando aquilo. Não adianta eu fugir. Aonde eu estiver, eu estarei vibrando aquilo. O mundo não sabe, mas eu sei. A minha consciência sabe. Então, quando nós olhamos pagar o mal com o bem, é começar a domar a fera que todos nós temos dentro de nós. O orgulho que todos nós temos dentro de nós. O personalismo, a vaidade desmedida, a arrogância, a prepotência, tão comuns nos habitantes de um planeta de provas e expiações. Então, existe alguma coisa errada nisso? A princípio, não. Porém, chegou um momento da nossa evolução que a gente tem que rever tudo isso, ressignificar tudo isso, para o nosso bem, para o bem das pessoas que convivem conosco, para o meio no qual nós estamos inseridos. Então, o problema não é exatamente o preconceito do outro, não é a intolerância do outro, não é a guerra do outro, não são os valores do outro. O grande problema está em nós. Mas à medida que nós olhamos para tudo isso com honestidade emocional, buscando o apoio da espiritualidade, nós vamos desagregando essas mágoas, esses ressentimentos, nós vamos vendo o mundo com outras lentes, vendo as situações de uma outra forma. Você pode não concordar com aquela posição, com aquela opinião, é um direito seu. Mas você não precisa, em hipótese alguma, condenar, julgar, criticar ou carregar qualquer tipo de ódio no seu coração, por mais que isso esteja na moda, por mais que isso as pessoas fizeram disso a sua vida, nós não precisamos disso. Isso vai corroendo a nossa alma, isso vai nos deixando pessoas doentes. Então não importa o que está acontecendo fora de nós, o mais importante é o que acontece dentro de nós. E isso é uma escolha só nossa. Não podemos pedir para alguém que faça isso por nós. Nós que temos que ter as rédeas dos nossos sentimentos e dos nossos pensamentos. Pelo menos na maioria das vezes. Tem momentos que nós estamos abalados, tem momentos críticos da nossa vida, claro, tem momentos que nós não conseguimos, mas tem momentos, mas não pode ser todos os momentos. Então, que a gente aprenda a olhar as diferenças, as diversidades com respeito. A palavra de ordem para esse século chama-se respeito.
respeito. Você pode não concordar, mas você deve respeitar, porque atrás de qualquer rótulo, de qualquer diferença, existe um ser humano. Um ser humano de um planeta de provas e expiações, matriculados na mesma escola e no mesmo ano letivo. O que significa isso? Todos estamos buscando, de uma forma equivocada ou não, isso é de cada um, mas todos estamos buscando a felicidade. Todos estamos buscando o equilíbrio, mas não é disseminando ódio, preconceito e muito menos desejo de vingança que nós teremos aquela paz almejada. Meu boa tarde a todos vocês, meu muito obrigado e até a próxima. Senhor, fazei-me instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, eu leve o amor. Onde houver ofensa, eu leve o perdão. Onde houver discórdia, eu leve a união. Onde houver dúvida, que eu leve a fé.